Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estava aqui pensando, reflexiva, como sempre, com aquele louvor que diz assim: Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a fama, o aplauso, o mundo inteiro. É pouco demais, o valor de uma alma tem muito valor. Na verdade, eu ainda tô com a roupa da academia, né? Cheguei da academia, mas eu tava reflexiva lá. E tipo assim, inquieta enquanto não chegasse em casa pra gravar o vídeo. Mais um vídeo aleatório, né? E o Senhor me fez, enquanto eu observava o pessoal lá, né? Se exercitando, a maioria jovens, senhoras. Na verdade, não é senhoras, é jovens senhoras, né? E eu sempre gosto de observar e o Senhor. Até aqui eu não tive uma palavra para dar a algum jovem desse, uma direção, ou a uma jovem senhora dessa, mas que eu tenha, seja luz nesse ambiente, porque já há 2 anos, né, praticamente, que estamos aqui na cidade, e essa academia que eu faço parte, e eu fico pensando assim, espero que eles me vejam como luz, né? Acredito que muitos me veem como luz, porque eu entro e saio, só aquilo de boa noite e tal, não tenho muito contato com nenhum, mas sempre tento tratar todos que precisam bem, de forma educada, né? Que às vezes a gente precisa trocar de máquina, enfim. E que a nossa conduta como cristão, acho que o verdadeiro cristão ou quem luta para andar na verdade é o nosso exemplo, né? Não é o que a gente fala muitas das vezes, e sim que a maneira de ser, de entrar e sair de um lugar, que a nossa maneira de estar é que tem que fazer a diferença. Então, isso é muito importante e acredito que se alguém fosse perguntar lá ao professor, né, o colega e aos demais que se exercitam no mesmo horário que eu, acredito que eles não tinham o que dizer de mim, porque eu acho que nós temos que ser, ou lutar pelo mundo para fazer a diferença, né, onde estivermos. E sermos de poucas palavras com aqueles que não são tão íntimos, né? Que nós conversamos mais com as pessoas mais íntimas, né? Com os colegas mais íntimos, colegas, familiares. Eu particularmente sou assim, né? Pelo WhatsApp com mais íntimo, com mais amigo. Ou aqueles que a gente acha que é amigo e no fim finda nos traindo, né? Sejamos livres de pessoas que dão lugar para o inimigo, que às vezes até começa sendo uma pessoa boa, gente fina, mas no fim nos tratam, sei lá, age de dar lugar para o inimigo, né? Na verdade, são pessoas que o inimigo usa para nos ferir, mas que possamos continuar amando e vivendo realmente o amor de Cristo, porque eu falo com todo mundo, assim, enfim, a gente fica na nossa, porque acho que tem um tempo da gente estar na nossa e às vezes com certas traições, né? Até de amizade a gente fica um pouco, na verdade, com cautela, né? Temos cautela. E sabemos que. Vou já, mãe. Sabemos que minha mãe chamando para tomar uma sopa. Tenho que tomar banho também. Então a gente fica com o pé atrás, só que sabemos que acontece, mas que a gente possa perdoar, né? E possa ter o amor de Cristo. Agora que fica difícil às vezes a gente confiar novamente em certas pessoas. Isso seja em qualquer relacionamento, né? Seja de amizade ou vida sentimental, um cônjuge quando trai. Será que alguém tem
às vezes não confia, né, novamente. Enfim, para quem é solteiro, tá livre desimpedido, né? Como eu, livre desimpedida há muitos anos, ou seja, há 10 anos, já falei aqui pra vocês. Depois que eu tô na cidade, tentei conhecer o moço, mas, enfim, não deu certo, né? Na verdade, só em conversar, já vi que não... E a atitude, e pelas atitudes a gente viu que não convém. Tipo assim, que não... Impacto não é os ideais, né? Talvez Deus queria para o propósito. Mas, enfim, tudo no tempo de Deus. Bom é esperar em Deus e esperar os sinais, né? E eu sempre sou de conversar, eu converso com todo mundo, fazer como meu pai disse. Meu pai não ensinou, né? Pelo menos eu aprendi. Se os outros não aprenderam, problema de que não aprenderam. Mas eu aprendi a respeitar a todos. Da criança ao idoso, ele sempre ensinou isso. Então, assim, pessoas da igreja, as igrejas quando a gente passou sempre, a maioria, tudo foi sempre como colega. Posso vir em casa com um colega? Posso ser. Mas acho desafiador. Até porque não, os colegas sempre foram mais novos que eu. O único moço que um dia, quando eu era adolescente, que eu gostava, já casou e há muito tempo. Então, assim, a maioria das pessoas do meu tempo, já todos são casados. Então, particularmente, só se fosse mesmo a vontade do Senhor. Mas não era isso que eu tava querendo falar. Não tava querendo falar sobre o valor de uma alma, o quanto é importante. E muitas das vezes a gente desprezamos, né? Eu não desprezo nenhuma alma. Eu fico, às vezes, pedindo a Deus uma orientação de como trazer um vídeo, uma palavra pelas redes sociais ou pessoalmente, pelo status, enfim, de como chegar à pessoa e evangelizá-la, de certa forma, mas que antes de eu falar, o meu exemplo, né, seja o maior testemunho de Cristo, seja pelas nossas atitudes, né, como tratamos o próximo, como se comportamos diante da sociedade, ou seja, não se prostituindo, não adulterando, não isso, não aquilo. Não é isso que a gente luta? Quem faz, problema é quem faz. Eu não fazendo, o resto é besteira. E o Senhor nos conhece na íntegra, né? E conhece a cada um. Eu não sei o que alguém pensa de mim, o que falam de mim. Eu não sei o que falaram, ou o que acham, ou o que sabe das promessas, alguma promessa. Não sei. E talvez nem queira saber. Mas eu sei o que o Deus falou e fala comigo através de sonhos, né? Que fala muito comigo desde adolescente. Acho que eu já cheguei a relatar sobre isso. E tenho algumas experiências com ele. E sei que o Senhor tem poder. Alguns já se cumpriram, outras não. Às vezes o Senhor muda, né? Eu troco o bom pelo melhor. E sabemos... Eu tenho prova disso. Eu tenho como provar essa frase. Deus troca o bom pelo melhor. Através do testemunho de um casal. E mais, ninguém é obrigado a viver com gente que não está no mesmo propósito, né? Que Deus queira para nós, ou que não é a vontade do Senhor. E isso não vai contra a palavra de Deus, como alguns pregam ou certas denominações querem ditar, né? Enfim, bom é a gente ter relacionamento e intimidade com o Senhor, que nós sabemos como se conduzir, como se comportar, como fazer a diferença aonde estivermos e com quem estivermos. E o Senhor, Ele sabe como nos fazer chegar ao propósito, ou nos colocar no propósito, ou a gente continuar no propósito, né? Porque eu nasci para fazer a obra de Deus, amo fazer a obra de Deus, amo servir, então, desde criança é o que eu amo fazer e o que eu faço. Então, amo adorar, amo falar do Senhor e acredito que isso não muda, né? Então, eu não sei o que falo, não sei o que é que falo, só sei que Deus é fiel. E se teve algumas promessas aí que foi o homem que falou, não foi Deus, o problema é que foi o homem. Bom é as promessas de Deus, porque existe muito espírito de adivinhação, né? Dentro das igrejas, nos cantos que muitos são usados nas redes sociais, e às vezes não é Deus falando, é o espírito da adivinhação. Mas bom é termos relacionamento com Deus, aí se cumpre, porque Ele é fiel. Amém?